Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, para mais um programa Paisagens de número 116. Hoje vamos dar encerramento às reflexões que fazíamos nos últimos programas sobre a experiência contemplativa de Thomas Merton. E vamos trabalhar particularmente nessa manhã a experiência interreligiosa de Thomas Merton, e em particular com o Zen Budismo. Antes de entrar na experiência monástica na trapa de Getsemane, nos Estados Unidos, Merton já tinha essa dinâmica de vocação ao mundo interior. Quando ele entra na trapa, um pouco depois, ele escreve um livro precioso chamado O Signo de Jonas, publicado em 1954, o ano em que eu nasci. E nos apresenta ali algumas notas pessoais e meditações que ele fez durante 5 anos, na sua experiência como trapista em Getsemane. Ele aborda no livro, de forma muito bonita, o ritmo de silêncio que habita na abadia cisterciense. Quando o silêncio invade todas as coisas, filtrando-se nas pedras e preenchendo os homens que ali habitam. Diz no livro que sua vida de monge esteve sempre marcada pelo signo de Jonas. Dizia que seu voto de estabilidade ali na abadia residia no ventre da baleia. E aí tem uma frase linda dele, que ele expressa no início do livro, que para mim é fundamental. Ele dizia: me vejo viajando para o meu destino no ventre de um paradoxo. Merton sempre, sua experiência sempre está vinculada a um paradoxo, de alguém que está a caminho, sem saber bem ao certo onde esse caminho vai dar, né? Mas que se sente ao mesmo tempo contemplado pela presença de um mistério que o acompanha e que o habita, né? 14 anos depois do livro O Signo de Jonas, Merton, já habitado pela dimensão do diálogo interreligioso, escreve um livrinho muito bonito, que é este aqui, né? Zen e as Aves de Rapina, onde ele fala da sua experiência dialogal com o Zen e abre o seu livro com uma frase muito bonita que dizia: melhor ver a face do que ouvir o nome. Uma sentença Zen. Melhor ver a face que ouvir o nome. Em seu encontro com Zen, Merton se deu conta que a experiência do Zen, que é muito diversa de um sistema, né, fechado, é uma experiência que está para além das formulações do budismo, assim como além, segundo ele, da mensagem do cristianismo. É uma experiência que ultrapassa os limites da religião, favorecendo um renascimento do espírito. Daí
o seu encantamento com o Zen budismo e também o meu encantamento com o Zen budismo, né? Em notas que Merton havia redigido para uma palestra que ele faria em Calcutá sobre a experiência monástica e o diálogo entre Oriente e Ocidente, ele foi capturado pela morte antes de ocorrer essa conferência. Ele falava nas suas notas de uma grande sintonia entre a experiência espiritual vivida no Oriente e no Ocidente, de uma comunicação em profundidade, uma comunicação pós-verbal, né? Dizia que o monge autêntico era aquele capaz de estar aberto à vida e às novas possibilidades e experiências da vida. E justamente por ter utilizado a sua própria tradição e a ter ultrapassado. Desafio de você ultrapassar sua própria tradição na aventura do diálogo. Durante a sua experiência na Ásia, que está retratada aqui neste livro póstumo, muito bonito, o Diário da Ásia, quando ele recebeu autorização do seu superior para poder sair do mosteiro e viver uma experiência na Ásia, e ali ele ficou, porque morreu durante sua viagem. Ele relata experiências importantes que teve com grandes mestres do budismo. Por exemplo, os seus encontros, 3 encontros com Dalai Lama, em 1968, quando ele disse que o Dalai Lama é alguém que impressiona muitíssimo como pessoa, e ele fala ali sobre a rica experiência espiritual de Dalai Lama. Curioso que a relação de Merton com o budismo era tão grande que ele sonhava em ser um monge budista, né? Sonhava, certa ocasião, em 68, ele sonhou que usava um hábito de monge budista. Aliás, os sonhos de Thomas Merton são sempre muito significativos. Num encontro muito bonito que teve em novembro de 1968, com um grande mestre, Chatral Rinpoche, ele falava dessa experiência de proximidade com a outra tradição religiosa e dizia que estava, de alguma forma, à beira da grande percepção do real. À beira da grande percepção do real. E durante sua experiência na Ásia, ele relata dois momentos bonitos que ele teve. De exposição à Ásia. E dizia no seu diário que ele chegou a pensar mesmo em ter uma experiência como eremita na Índia. Algo que, segundo ele, seria uma experiência próxima àquela que viveu Henri Lessou, nosso querido Abhishektananda, de diálogo do cristianismo com a Índia, um dos que viveu mais fortemente essa experiência dialogal. Uma das experiências que Merton teve foi com uma montanha sagrada, montanha de Kanchenjunga. Ele ali, diante daquela montanha, conseguiu captar o que ele chamou de o outro lado da montanha. Um lado que nunca foi fotografado. E é justamente o lado que vale a pena. Eu gostaria de ler aqui para vocês
um trecho desta experiência de Merton com a montanha, né? Que está neste livro aqui, Merton na intimidade, em sua vida e seu diário. Vou ler aqui para vocês. Ele escreve isso em 19 de novembro de 1968. Essa noite tive um sonho curioso sobre Kanchenjunga. Eu olhava a montanha em sua pura brancura, sua brancura absoluta, detendo-me em particular nos picos que estão a oeste. Vi a beleza imaculada do encontro e da forma desses picos, todos brancos. E ouvi uma voz dizendo: a outro lado da montanha. Diz Merton, dei-me conta de que ela, a montanha, tinha sido virada e as coisas se delineavam de forma diferente. Merton dizia, eu estava agora vendo o lado tibetano da montanha. Ele dizia, há um outro lado do Kanchenjunga e de qualquer montanha. O lado que nunca foi fotografado para virar cartão postal e que é o único lado que vale a pena. Uma experiência mística, né, com a montanha, né? A mesma montanha que tinha sido o grande guru de Henri Lessot na sua experiência da Ásia. Tá? A plena beleza da montanha não se vislumbra, diz Merton, senão quando você admite o impossível paradoxo. A montanha é e não é. E justamente é quando a montanha verdadeiramente é vista. Uma segunda experiência que Merton teve foi com os Budas, as imagens do Budas, que ele chama de a experiência de Polonnaruwa, que ele fez ali no antigo Ceilão, hoje Sri Lanka, sob os arvoredos, quando ele foi arrastado por uma onda de gratidão, de sensação de beleza e de vitalidade espiritual. Eu quero ler aqui para vocês, no Diário da Ásia, uma passagem que ele fala dessa experiência. Diz Merton, de repente... Aqui antes eu quero colocar uma coisa antes. O caminho desce até Gal Vihara, cova larga, silenciosa, cercada de árvores. Um afloramento baixo de rocha apresenta uma gruta aberta e ao lado da gruta um grande Buda sentado. À esquerda, e um Buda reclinado à direita, junto com Ananda. De repente, diz Merton, enquanto eu olhava essas figuras dos Budas, fui completa e quase violentamente arrancado da maneira habitual e restrita de ver as coisas. É uma clareza interior patente, como que explodindo das próprias pedras. E tornou-se para Merton evidente e óbvia a fantasia ou a fantástica evidência da figura reclinada, o sorriso
O sorriso triste de Ananda, de pé, com os braços cruzados. Então, ali nessa experiência que para Merton foi tão fundamental, dizia Merton, que ali diante dos Budas de pedra, ele conseguiu superar o mundo das sombras e das aparências e conseguiu penetrar através da superfície um mundo interior inédito. E Merton falou no Diário da Ásia: isto é a Ásia, em sua pureza, sem estar encoberta pelo lixo asiático, europeu ou americano, uma experiência que é clara, pura, completa, que tem tudo e que nada carece. Então, a experiência de Polonarua. No seu diálogo com Zen, Merton buscou algo além, em busca do que ele chamou de pureza do coração. Isso ocorreu já antes, nos seus diálogos com o grande mestre Suzuki. Aliás, Merton dedicou um livro ao seu diálogo com Suzuki. Essa pureza de coração como virgindade espiritual, um lugar, Merton diz no seu livro Zen e as Aves da Rapina, um lugar onde nem mesmo Deus pudesse encontrar espaço, um lugar vazio, puro, totalmente puro, da própria deidade, a deidade que está para além do Deus formalizado, né? Ele diz aqui no livro, quero citar para vocês, na página 14, aqui temos, pois, a pureza de coração. Deveria o homem ser tão pobre, diz Merton, que não possuísse nem mesmo um lugar onde Deus pudesse atuar. Reservar o lugar seria manter distinções. O homem deveria ser de tal modo desinteressado, desobstaculado, que nem soubesse o que Deus nele seria. Seria uma experiência radical de despojamento absoluto. Despojamento não só das coisas vãs, mas também dos nomes que marcam a experiência religiosa. De maneira que algo novo, livre, aberto, despojasse na alma, né? Então, Merton foi se dando conta, a partir desse diálogo com outra tradição, que o caminho dialogal não é um caminho de explicações, mas é um caminho da experiência profunda. O que busca a meditação budista, diz Merton, é simplesmente prestar atenção, estar aí, conscientizar-se, manter-se vigilante.
no que há de mais belo e fundamental nas páginas do Diário de Merton sobre a contemplação, é quando ele escreveu, na época em que era eremita, em 10 de agosto de 1965. Dizia que a experiência contemplativa não requer concentração. Ela significa apenas estar presente. E ali se deu conta, então, que a sua ida para o eremitério foi, na verdade, não uma fuga do mundo, mas o retorno ao mundo. Lembro de uma amiga que falava sobre o poeta Paulo Leminski, quando Leminski dizia que a profundidade está na superfície, né? No mundo real, no mundo das coisas que estão entre nós. E Merton captou isso de forma profunda, a ponto de poder dizer no seu diário, disse ele, meu espaço é o mundo criado e redimido por Deus. Então, queridos, me despeço de vocês hoje, nesta semana que se inicia, falando desse grande poeta místico, homem de experiência profunda que foi Thomas Merton, que me marcou tanto e marca tanto a minha vida. Acho que isso pode ter sido um impulso para vocês mergulharem nessa experiência de Thomas Merton. Um abraço carinhoso a todas e todos e retornaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Paz e bem.